Olá, pessoal! Nessa videoaula, a gente vai definir o conjunto dos números complexos, que é o conjunto que a gente vai trabalhar. Então, vou começar falando um pouquinho da origem desse conjunto. Então, a gente sabe lá dos números reais que menos vezes menos é mais, né? Então, de onde que vem isso? Então, vamos olhar para essa equação aí, menos 1 vezes menos 1 é igual a mais 1, e vamos tentar mostrar essa equação. Então, vou fazer a seguinte conta. Menos 1 vezes menos 1 mais menos 1. Então, a gente sabe lá de propriedade dos números reais que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, eu posso multiplicar qualquer número por 1 que não altera o resultado. Então, isso que eu fiz, né, da primeira para a segunda linha aqui. Troquei o menos 1 por menos 1 vezes 1. Aí, agora eu estou com uma soma, onde as duas parcelas aqui tem menos 1. Então, eu posso colocar o menos 1 em evidência, né? Estou aplicando aqui a propriedade distributiva dos números reais. Então, daqui vai sobrar um menos 1, daqui vai sobrar um mais 1. Então, eu fico com menos 1 vezes menos 1 mais 1. Por outra propriedade dos números reais, a gente sabe que se eu pegar um número e somar com seu simétrico aditivo, isso dá zero. E por outra propriedade dos números reais, a gente sabe que 0 vezes qualquer número real também é zero. Então, com isso, a gente mostrou que menos 1 vezes menos 1 mais menos 1 é igual a zero. Então, se eu pego essa equação aqui e somo mais 1 dos dois lados dessa equação, aqui vai cancelar, né? Menos 1 mais 1 é igual a zero. Então, vai ficar menos 1 vezes menos 1, que é o que está aqui do lado esquerdo, é igual a 0 mais 1, que é mais 1, que é o que está aqui do lado direito. Então, com isso, a gente prova que menos 1 vezes menos 1 é igual a mais 1, no conjunto dos números reais. Observem que a gente usou, né, bastante propriedade aí dos números reais para mostrar isso. E, com isso, a gente conclui que se eu pego qualquer número real e elevo ao quadrado, né, que é o mesmo que fazer ele vezes ele, o resultado disso é maior ou igual a zero sempre, né, no conjunto dos números reais. Então, se eu olhar para a equação x ao quadrado mais 1 igual a zero e me perguntar quais são as soluções dessa equação, ou seja, quais são os valores de x que satisfazem essa equação, é o mesmo que se perguntar quais são os valores de x cujo quadrado dá menos 1. Então, nós acabamos de ver que nos números reais não existem soluções para essa equação, né? A gente não tem nenhum número real que eu elevo ao quadrado dá menos 1, já que menos 1 é um número menor que zero, e a gente acabou de ver que todo quadrado nos números reais é maior ou igual a zero, tá? Ou seja, em R, essa equação não tem solução. Então, a pergunta que fica é, será que existe um conjunto no qual essa equação tem solução? Então, o conjunto dos números complexos, né, teve origem nessa pergunta. Então, a ideia era criar um conjunto no qual essa equação tem solução, tá? Então, isso que a gente vai ver agora. Então, quem são esses números complexos? Então, eu vou definir o C, a gente vai usar, né, esse C aqui para denotar o conjunto dos números complexos, e eu vou usar essa definição aqui do C. O C eu estou definindo como sendo o conjunto dos pares ordenados, x e y, onde x e y são números reais. Então, observem que esse conjunto que está aqui do lado direito nada mais é do que o R2, que vocês já conhecem, nosso plano cartesiano. Então, é isso mesmo, eu estou definindo o C como sendo o R2. Lembrem-se que a gente quer um conjunto que, de certa forma, amplie, né, o conjunto dos números reais. Eu não quero um conjunto totalmente diferente, eu quero um conjunto maior que o conjunto dos números reais. Então, a gente vai fazer a seguinte associação. Todos os pares ordenados que têm a segunda coordenada nula, eu vou associar esse par ordenado com o número real. Observe que essa associação aqui é uma associação boa, ou seja, a cada par ordenado assim está associado um único número real e vice-versa. A todo número real eu posso associar um único par ordenado dessa maneira, né? Se a gente faz um desenho disso, o que a gente está fazendo, lembra que o R2, né, nada mais é do que nosso plano cartesiano aqui, e o conjunto dos pontos onde a segunda coordenada é nula, eles moram aqui no eixo x, que é exatamente uma reta real, né? Então, essa associação aqui é biunívoca, ou seja, a cada par ordenado desse está associado um único número real e vice-versa, tá? Então, com isso, a gente acabou de criar um conjunto no qual a gente consegue enxergar o R lá dentro do C. Então, a gente está ampliando nosso conjunto dos números reais, tá? Mas qual que é a diferença, então, do C para o R2? Então, coloquei a definição aqui de novo, e agora eu vou definir as operações nesse conjunto.
Então, se eu pego dois elementos em C, né, então peguei dois números complexos aqui, que eu chamei de Z1 e Z2, a gente vai definir a soma desses dois elementos como sendo a soma coordenada a coordenada. Então, é a soma que vocês já conheciam lá da GAAL, né, quando a gente trabalhava com vetores em R2. Você vai somar coordenada a coordenada. É a mesma coisa. Só que agora eu vou ter um produto. Então, a novidade, né, é isso daqui. Lá em GAAL, ou quando a gente estudou, né, vetores em R2, a gente nunca chegou a definir um produto para dois vetores com duas entradas. A gente tinha o produto escalar, mas o produto escalar, como o próprio nome está dizendo, o resultado é um escalar, não era um vetor de duas entradas. E agora eu quero uma operação que seja fechada nesse conjunto, que eu pegue dois elementos aqui, multiplique e o resultado dê um outro elemento nesse conjunto. Então a operação que a gente vai definir é essa daqui, ó, pega, né, Z1 e Z2, aí dois pares ordenados. Então, eu estou dando x1, y1, x2, y2, né? Aí estou dizendo que z1 vezes z2, por definição, é isso daqui, ó. Então, a primeira coordenada vai ser x1, x2, menos y1, y2, que é o que está escrito aqui. E a segunda coordenada vai ser x1, y2, mais x2, y1. Observem que, né, se x1, y1, x2 e y2 são números reais, então isso aqui tudo é número real, ou seja, essa primeira coordenada aqui é um número real, essa segunda coordenada aqui também é um número real, o que me garante que esse elemento aqui é um elemento de C. É um par ordenado com duas coordenadas reais, tá? Então, acabamos de definir um conjunto com duas operações, uma de soma e outra de multiplicação. Né? E essa multiplicação é exatamente o que difere o C do R2, que vocês já estavam acostumados. No R2, até então, a gente não tinha um produto. Então, o C nada mais é do que o R2 munido dessa operação aqui de produto, tá? Aí, aqui só uma observação que dois números complexos vão ser iguais, né? Então, eu digo que Z1 é igual a Z2, se somente se primeira coordenada de um é igual a primeira coordenada de outra, e a mesma coisa, a segunda coordenada de um tem que ser igual à segunda coordenada do outro. E, além disso, a gente fala que Z é igual a zero, né? Se somente se esse par ordenado aqui é o par ordenado 0, 0, que é o mesmo que dizer que tanto x quanto y tem que ser zero. Tá? Então, essa notação aqui, Z é igual a zero, é o mesmo que isso daqui, que esse par ordenado. Tá? Então, com isso, né, acabamos de definir um conjunto e duas operações, né, munido de uma operação de soma e de uma operação de produto, e esse conjunto é o que a gente chama do conjunto dos números complexos. Tá? Que é o conjunto que a gente vai trabalhar aqui. Então, antes de passar para os exemplos, né, eu vou fazer algumas contas, porque a gente quer que esse conjunto, né, lembrem-se, qual que era o objetivo da gente criar esse conjunto? Era achar um conjunto no qual essa equação aqui tivesse solução. Então, a solução é essa daqui, ó. Pega o elemento 0,1, o número complexo 0,1, faz 0,1 vezes 0,1. Então, lembra da definição lá de produto, é x1, x2, menos y1, y2. Então, a primeira coordenada do produto aqui vai dar 0 menos 1, que é menos 1. E a segunda coordenada do produto era x1, y2, então 0 vezes 1, mais x2, y1, mais 1 vezes 0. Então, aqui dá 0. Então, fazendo a continha, isso dá menos 1, 0. E lembrem-se que, né, todo par ordenado com a segunda coordenada nula, nós estamos associando ao número real que está aqui na primeira coordenada. Então, acabamos de mostrar que 0,1 ao quadrado é menos 1. Portanto, 0,1 é exatamente a solução que a gente estava procurando. Então, no conjunto C, essa equação aqui tem solução. E essa solução é exatamente esse par ordenado 0,1. Tá? Aí uma notação, né? Então, como esse par ordenado é o par ordenado solução que a gente estava buscando, né? Então ele recebe um nome especial, que a gente vai chamar de I, que é a unidade imaginária, já que ele é o elemento que satisfaz, ele é o quadrado igual a menos 1, tá? Como a gente acabou de ver. E aí só mais uma continha para a gente ver outra notação, né? Muito utilizada para o conjunto dos números complexos. Então vamos fazer outra conta de produto. Pega agora o par ordenado y0, lembrem-se que aqui a gente está, né, associando com o número real y e multiplica pelo i, né, que é o nosso par ordenado 0,1 aqui. Então, pela definição de produto, isso vai ser x1, x2, y vezes 0, menos y1, y2, menos 0,1. Então, isso dá 0.
E a segunda coordenada é x1, y2, y vezes 1, mais x2, y1, mais 0 vezes 0. Então, fazendo essa continha, lá usando a definição do produto, isso dá 0, o par ordenado 0y. Tá? Então, ou seja, o que a gente fez aqui? Então, só lembrando, esse aqui era o y, esse aqui é o i, então multiplicamos y vezes i, chegamos no par ordenado 0y. E aí, só uma observação aqui, que aqui tanto faz se a gente tivesse feito i vezes y, né, dá na mesma, né, ou seja, que é i vezes y, se a gente ia chegar, fazer a mesma conta, né, todas as multiplicações aqui são comutativas, a gente ia chegar que dá o par ordenado 0y, tá? Então, para que isso? Porque aí se eu pego um número complexo z da forma, né, xy, o par ordenado xy, eu sei que isso aqui se quebra como x0, par ordenado x0, mais o par ordenado 0y, né, pela definição de soma que a gente viu. E observem que isso daqui é o x, e o 0y é o que a gente acabou de mostrar, que é o yi ou, né, iy, tanto faz. Então, acabamos de mostrar que o par ordenado xy também pode ser escrito como x mais yi ou x mais iy, né? Tanto faz aí o jeito que a gente escreve. Então, aqui a gente tem duas representações para os números complexos. Ou essa daqui, na forma de par ordenado, ou essa outra aqui, mais algébrica, né? Que a gente chama, ok? Então, essa é uma notação também muito utilizada para os números complexos, essa notação aqui, x mais i y. E aí, por conta disso, né, a gente também, outra notação, o par ordenado x e y, né, esse número complexo, a primeira coordenada dele a gente chama de parte real, e a segunda coordenada a gente chama de parte imaginária. Né? Então, por quê? Porque aqui, lembrem-se que a primeira coordenada é o que a gente está associando aí com o número real, e a segunda coordenada, o y, né, é exatamente quem acompanha o i aqui nessa outra notação x mais y, é o número que acompanha o i, por isso que ele chama de parte imaginária. Mas cuidado, que a parte imaginária de z é só o y, não é o yi, é só o y. E o y é um número real. Então, tanto a parte real, que é o x, quanto a parte imaginária, que é o y, ambas são números reais, tá? Então, chamei a atenção disso daqui. Porque às vezes o nome engana, né? A gente chama de parte imaginária e acha que é um número que não é real. É real. A parte imaginária de um número complexo é um número real. Nada mais é do que a segunda coordenada aí do par ordenado, tá? E a parte real é a primeira coordenada. São notações aí muito utilizadas também. Então aqui eu separei alguns exemplos só pra gente fazer um exemplo das operações aí, alguns exemplos numéricos. Então peguei esse primeiro aqui, onde tanto Z1 quanto Z2 peguei pares ordenados aí compostos por coordenadas inteiras, né? Mas lembrando que as coordenadas são números reais. Então, se eu pego Z1 igual a menos 2, 3, Z2 igual a 3, 4, então quem é a soma? Tá vendo? Basta somar coordenada a coordenada. Então, vai ser menos 2 mais 3, que é 1, e a segunda coordenada vai ser 3 mais 4, que é 7. Então, essa soma é o par ordenado, com 7, que também é outro número complexo. E o produto, aí lembrando lá da regrinha do produto, então, se eu pego menos 2, 3, multiplico por 3, 4, então, vai dar x1, x2, então menos 2 vezes 3, menos y1, y2, menos 3 vezes 4. Então, é menos 6, menos 12, dá menos 18. E a segunda coordenada é x1, y2, então menos 2 vezes 4, mais x2, y1, mais 3 vezes 3. Então, menos 8 mais 3, menos 8 mais 9, né, desculpa, dá 1. Então, esse aqui é o par ordenado resultante do produto, né, daqueles dois números complexos. É esse outro número complexo aqui. Né? E aí, um último exemplo, só para sair um pouco dos inteiros, né? Então, para lembrar aí que as coordenadas são números reais, então peguei aqui uma irracional, inclusive, outra aqui fracionária. Então, se eu faço Z1, Z2, onde Z1 é raiz de 5, 1, e Z2 é meio menos 3, então vai ficar raiz de 5 mais meio, a soma, né? E a segunda coordenada da soma, 1 menos 3, que é menos 2. Então, aqui a gente deixa indicado, né? Observe que raiz de 5 é irracional, então não tem nem como dar o número exato. Né? Se quem quiser aproximar, teria que dispor de uma calculadora aí para fazer a conta e dar um valor numérico aproximado. Tá? E aqui o produto, então só fiz o produto novamente para lembrar, então x1, x2, raiz de 5 vezes meio, menos y1, y2, então menos 1 vezes menos 3, vai ficar mais 3 aqui, né? E
A segunda coordenada, x1, y2, então raiz de 5 vezes menos 3, mais x2, y1, mais 1 vezes meio. Tá? Então também me dá esse outro par ordenado aqui. E aí, aqui eu só coloquei o mesmo exemplo, primeiro, só para a gente fazer essa conta, tanto da soma quanto da multiplicação, usando a outra notação. O que é o par ordenado menos 2, 3? Menos 2, 3 é o mesmo que o número complexo menos 2 mais 3i. E quem é o par ordenado 3, 4? A gente viu que é a mesma coisa que 3 mais 4i, ou 3 mais i vezes 4. E essa notação aqui ajuda muito na hora de fazer conta, né? Porque aí a gente não precisa ficar decorando, principalmente no produto. Na soma, que é bem tranquilo, né? No par ordenado a gente não tinha problema. Então aqui você vai somar o que não tem i, então vai ficar menos 2 mais 3. Depois você soma o que tem i, que é 3 mais 4. Né? Então isso aqui dá menos 2 mais 3, que é 1, e 3 mais 4, 7. I, ou i vezes 7, tanto faz. Né? Mas aí qual é a vantagem? Aqui é no produto, ó. Porque se eu pego menos 2 mais 3i e multiplico por 3 mais 4i, eu não preciso ficar memorizando a regra, né, a regra do produto, ou a definição, né, do produto. Basta eu multiplicar isso daqui pensando igual a gente multiplica polinômio, pensando nisso daqui como se fossem dois polinômios em i, e só lembrando que i ao quadrado é menos 1. Então, se você multiplica aqui aplicando a propriedade distributiva, né, ou seja, menos 2 vezes 3, que vai dar menos 6, mais menos 2 vezes 4i, menos 8i, mais 3i vezes 3, então mais 9i, mais 3i vezes 4i, mais 12i ao quadrado. Só que aí se a gente lembra que 2 é menos 1, então isso aqui fica menos 6, menos 8i mais 9i dá mais i, mais 12 vezes menos 1 dá menos 12. Que isso daqui é menos 6 menos 12, menos 18, mais i. Que nada mais é do que o par ordenado menos 18, 1, que se vocês voltarem aqui, observe que era o que a gente tinha aqui, né? O produto desses dois na forma de par ordenado, tá? Então, essa notação algébrica aqui, x mais y, ela é muito boa para fazer conta. Aí eu quero o mesmo exemplo, né? Eu deixo como exercício aí para vocês fazerem esse, né, esse exemplo aqui, fazendo a conta usando a outra notação, né? Então, Z1 vai ser raiz de 5 mais 1 vezes i, mais i, e Z2 vai ser meio menos 3i, ok? E agora algumas consequências dessas operações, a definição, né, do C. A primeira delas é que a gente pode subtrair os dois números complexos, a gente ganha aqui a operação de subtração, que nada mais é também do que subtrair coordenada a coordenada, é igual na soma. Né? Então, x1, y1 menos x2, y2, nada mais é do que x1 menos x2, y1 menos y2, é esse outro número complexo aqui, tá? E agora a divisão. Então, para finalizar aí a outra operação de divisão, suponha que eu queira dividir Z1 por Z2, aqui também, né, não existe divisão por zero, então estou pegando Z1 dividido por Z2, onde Z2 é um número complexo não nulo. E aí se eu escrevo aí aqui a vantagem da outra notação, né, então ao invés de par ordenado, aqui sim nós vamos escrever com a notação algébrica, então Z1 é x1 mais i, y1, Z2 é x2 mais i, y2. Então como é que a gente faz essa operação de divisão? Aqui o que está por trás é só lembrar que, né, a divisão nada mais é do que a inversa da multiplicação. Então eu digo que Z1 dividido por Z2 é igual ao número complexo Z3, se somente se falhou aqui, Z1 é igual a Z2 vezes Z3. Aí usando essa equação aqui a gente acha facilmente quem é o Z3, tá? Mas eu vou mostrar de uma maneira mais rápida aí da gente efetuar essa divisão, mas vem daí, né? Vem dessa propriedade de ser inversa da multiplicação. Então, o que a gente faz? Então, aqui só copiei Z1, Z2, aqui está o Z1, aqui está o Z2, escritos na notação algébrica. Aí a gente multiplica, então pega essa divisão, e aí o que eu vou fazer? Vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, né? Observe que isso aqui é 1, então não estou alterando minha conta, estou multiplicando por 1. Só que quem que é esse, né, número que eu estou multiplicando e dividido? É exatamente o que a gente chama de conjugado do denominador. O que é isso? É pegar o denominador e, aqui é o par ordenado
x2, y2, né? Que está escrito na forma x2 mais i, y2. A gente vai trocar o sinal da segunda coordenada. Então, esse par ordenado, vou multiplicar em cima e embaixo, né? Pelo número complexo x2 menos y2, que é o x2 menos i, y2, e dividir por x2 menos i, y2, tá? Então, a hora que eu faço isso, e efetuo a conta, né? Aí faço a multiplicação aqui no numerador e faço a multiplicação no denominador, olha o que acontece. Então, a hora que a gente efetua aqui, ó, vamos fazer com calma o numerador aqui. Então, vai ficar x1, x2, que tá aqui, x1 vezes x2, e aí aqui, ó, vai ficar iy1 menos iy2. Então, mais vezes menos dá menos. I2 é menos 1, então vai ficar menos com menos dá mais, y1, y2, que é o que tá aqui. Tá? E o que vai ter em i? x1, né, que multiplica menos y2, tá aqui, x1 com y2 com sinal negativo, e o y1 vezes x2, tá aqui, y1 vezes x2 vezes i. Então, só, né, apliquei a propriedade distributiva aqui em cima, a mesma coisa aqui embaixo, vamos multiplicar aqui embaixo, olha o que vai ficar, x2 vezes x2, que tá aqui, x2 ao quadrado. Aí o que vai ter, né? Observem que essa segunda parcela aqui, y2 vezes menos y2, vai ficar menos i2, y2 ao quadrado. Só que i2 é menos 1, menos com menos dá mais. Então, mais y2 ao quadrado. E observe que o que tem i vai cancelar, né? Foi feito para isso. Aqui vai ficar x2 vezes menos i, y2, que é menos i, x2, y2, mais i, x2, y2. Cancelou. Então, embaixo não tem i mais. Né? Então, isso que a gente conseguiu fazer aqui, tirar o i aqui do denominador. E aí, qual a vantagem? Que aí eu consigo escrever isso aqui na forma de um número complexo. Ó. Isso daqui é o mesmo que, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, né? Z1 dividido por Z2 vai ser esse, né? Esse número aqui, né? Nem vou copiar, porque senão vai ficar grande. Observe que é x1, x2 mais y1, y2 dividido por esse número aqui. Observe que isso aqui é um número real. Mais i vezes esse número aqui dividido por x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. Isso aqui também é um número real. Então, a gente conseguiu colocar nosso número na forma, né? Vamos chamar esse aqui de A, esse outro aqui é B, né? Então, A é isso tudo aqui, ó. Isso aqui é A, tá? Essa parte aqui de cima dividido por esse denominador. E isso tudo aqui é B, o que multiplica I dividido por esse denominador. Então, acabei de colocar esse número na forma A mais IB, onde A e B são números reais. Então, isso aqui me garantiu que Z1 dividido por Z2 me deu um número complexo. Me deu um número, né, um par ordenado de dois números reais, A e B. Tá ok? Então, essa é a maneira que a gente divide, que a gente efetua a divisão, né, de Z1 por Z2, onde Z2 não é zero. Basta você multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador, tá? Então, separei aqui um exemplo para a gente fazer, né? Peguei o exemplo, nosso primeiro exemplo lá, todo inteiro, só para a gente fazer aí quem é Z1 e Z2. Então, quem que vai ser essa divisão? Então, olha como é que é fácil. Z1 é menos 2 mais 3i, e Z2 é 3 mais 4i. Aí, o que eu vou fazer? Multiplicar em cima e embaixo por quem? 3 menos 4i, né? A gente troca o sinal da segunda coordenada do de baixo. E agora faz a conta, né? Faz a conta do numerador, faz a conta do denominador. O denominador, o i vai sumir, né? Foi feito para isso. Então, aqui vai ficar, ó, menos 2 vezes 3, então vai ficar menos 6, mais menos 2 vezes menos 4i, então dá mais 8i, mais 3i vezes 3, mais 9i, mais 3i vezes menos 4i, vou deixar indicado aqui, né? 3 vezes menos 4 é menos 12 e 2. Depois a gente substitui o 2 aí por menos 1. E aqui vai ficar 3 vezes 3, que é 9, mais 4i vezes menos 4i, né? Porque observe que o 3 vezes menos 4i dá menos 12i, mais 12i, né? Vamos deixar aqui para vocês verem. 3, aí vai ficar aqui menos 12i,
Depois esse vezes esse aqui mais 12i, tá vendo? O i vai embora. E mais 4i vezes menos 4i fica menos 16i ao quadrado. Então, a gente pode melhorar isso daí. O que vai ficar? Lembra que o i2 é menos 1, né? Tanto aqui quanto aqui. Então, vamos fazer em cima primeiro. Então, vai ficar menos 6 mais 12. Então, menos 6 mais 12. Deu um delay aqui. Mais 8i mais 9i. Então, já somei. E aqui, isso aqui vai embora. E aqui fica 9, menos 16 vezes menos 1, mais 16. Ups, aqui. Né? Então, o que dá isso daqui? 6 mais 17i dividido por 25. Então, isso daqui é o número complexo 6 dividido por 25 mais 17 dividido por 25i. Ou seja, é o par ordenado 6 25avos, 17 25avos. Né? Estou escrevendo nas duas notações aqui para vocês irem acostumando, mas né, basta uma delas, tá? Então, fiz uma divisão aqui, eu fiz só essa com números inteiros, mas vale, né, para qualquer número complexo, desde que o de baixo seja zero. Então, quaisquer par ordenado aí de números reais. E aí, para a gente finalizar, vou apresentar as propriedades que a gente consegue provar todas essas propriedades, só para vocês saberem que todas elas são válidas, né, no conjunto dos números complexos, com essas operações que a gente tem até agora. Né? A gente tem a operação de soma, de multiplicação, de subtração e divisão, ou seja, as 4 operações básicas aí da matemática. Então, a soma é comutativa, tanto faz a ordem que você soma, tá? Z1 mais Z2 é Z2 mais Z1. A multiplicação também é comutativa, Z1 vezes Z2 é Z2 vezes Z1, porque lembrem-se que a gente só está multiplicando, né, as coordenadas que são números reais, onde a multiplicação é comutativa, mesma coisa da soma. A soma é associativa, se eu tiver 3 números e eu estiver somando, se eu fizer Z1 mais Z2 mais Z3, eu posso somar Z1 com a soma de Z2 mais Z3, ou posso somar Z1 e Z2 primeiro, o resultado soma com Z3, tanto faz. A mesma coisa, a multiplicação é associativa. Se eu tenho um produto de 3 elementos, posso fazer Z1 vezes o resultado de Z2 vezes Z3, ou posso fazer Z1 vezes Z2 e multiplicar, né, o resultado por Z3. E vale a distributiva também, né, igual nos números reais, se eu tiver Z1 vezes uma soma, isso é Z1 vezes Z2 mais Z1 vezes Z3, ok? Com relação à divisão, né, aqui a gente até usou isso na definição, se eu tenho Z1 dividido por Z2, isso aqui nada mais é do que Z1 vezes 1 sobre Z2, né, desde que Z2 seja não nulo, né, lembre-se, a divisão também não posso dividir por zero. 1 dividido por Z2 vezes Z3 é o mesmo que 1 sobre Z2 vezes 1 sobre Z3, né, desde que Z2 e Z3 aí não sejam nulos. Z1 mais Z2, desculpa, dividido por Z3, isso é Z1 sobre Z3 mais Z2 sobre Z3, né? Aqui faltou dizer que Z3 é diferente de zero, tá? Não posso dividir por zero. Então, vale tudo que a gente já está acostumado lá nos números reais também, né? Já que os números complexos, as operações, acabam que a gente está operando com números reais. E Z1 vezes Z2 dividido por Z3 vezes Z4 é o mesmo que, né? Eu posso separar essas duas frações assim. Z1 dividido por Z3 vezes Z2 dividido por Z4, né? De novo aí, Z3 e Z4 não nulos. E por fim, né, uma propriedade importante que me diz que se um produto é zero no conjunto dos números complexos, um dos dois tem que ser zero. Tá? Então, se eu tenho Z1 vezes Z2 igual a zero, então ou Z1 é zero ou Z2 é zero. Tá? Então, não vou provar essas propriedades, mas vocês podem usar, né, direto, as demonstrações estão feitas lá no livro, mas são propriedades que a gente usa, né, muito ao fazer conta com números complexos. Tá? Então a gente fica por aqui. Então hoje a gente definiu os números complexos, vimos algumas propriedades e as 4 operações básicas desse conjunto, ok? Então até a próxima aula.